Bom dia, tudo bem com você? Então vamos lá, passando aqui então para falar sobre mais uma mulher da Bíblia. E hoje nós vamos terminar de falar sobre Rebeca, né? Quem foi Rebeca então? Rebeca foi esposa de Isaac, foi filha de Betuel, Betuel filho de Milca, né? Então ela era neta de Milca e Naor. Naor era irmão de Abraão, então ela era bisneta, gente, de Abraão. Né? E quem era Betuel? Betuel era sobrinho de Abraão, ou seja, ele era pai de Isaac. Isaac e Sara eram primos bem distantes, né? Então, queridos, esse é o cenário. Então, você já sabe, né? Rebeca encontra Eliezer lá no poço, ela sorridentemente, algumas versões vai dizer, com muita alegria, ela vai e oferece água para o camelo, então ela deixa a sua parentela, né, para seguir com um homem que ela não conhecia, para uma terra que ela também não conhecia, e ela dá o seu primeiro passo de fé, porque os estudos vão dizer que uma coisa é falar, outra coisa é agir, não é verdade? E em 24 horas, então, a partir do momento em que ela encontra com Eliezer, a vida ia mudar, né? Rebeca, seus pais e irmãos podiam imaginar que uma ida rotineira até o poço mudaria o rumo da história da sua família. Ela estava indo fazer algo de rotina, né? O que você tem feito aí na sua rotina, né? Que pode em algum momento mudar a sua história, né? E porém, naquele dia designado por Deus, um forasteiro a aguardava ali, enviado por Abraão, e ele não sabia que ele estava aguardando ela, né? Um parente distante da família de Naor, o forasteiro tinha a incumbência de levar uma esposa para Isaac. E por causa de uma atitude de Rebeca, então ele entende que Rebeca era essa pessoa, né? E ali, toda a história é mudada. E aqui nós vamos falar de algumas lições, nós não vamos entrar, né, na história, porque a história você pode ver ilustrada lá em Gênesis 24, 25. A partir do capítulo 22 já começa a narrar alguma coisa. Se eu não tiver... eu não sou muito boa de referência bíblica, tá? Mas é do Gênesis ali, 22, 23, 24 para frente, tá bom? Então... se levantou Rebeca com suas moças, montando seus camelos, seguiram o homem, lá em Gênesis 24, 6, né? O que a gente vê aqui em todo esse cenário, né? Dessa ida para lá. Muito importante a gente se aconselhar com Deus, né? Como que a gente vai se aconselhar com Deus se a nossa família não nos ensinou, né? Nesse caso aqui ela era filha de pessoas cristãs, fica claro que eles buscavam o Senhor, né? Eles eram pessoas de Deus, né? Jesus ainda não tinha vindo sobre a terra para dizer que eles eram cristãos, né? Mas eles eram pessoas que buscavam a Deus. Porque cristão vem de Cristo, né? Por meio da oração e da leitura da palavra, nós buscamos a face do Senhor. Você poderá ter acesso ao coração e à mente do Senhor. E também aconselhe-se com Deus. O servo de Abraão orou com fervor, especificamente para encontrar a esposa certa para Isaac. Percebe o encontro de propósitos, né? Uma família que conhece a voz de Deus, do outro lado do mundo, assim, do outro lado, né? Em outra cidade, uma outra família que também conhecia o coração de Deus. Tinha um servo que orava e que também conhecia o coração de Deus. Né? E ali vão se encontrando no Espírito os propósitos, né? Busque ter mais fé. A necessidade de tomar uma decisão nunca é motivo para negligenciar seus deveres. Deus conduz seu povo se ele lhe for obediente todos os dias de sua vida. Eu anoto para poder conseguir falar para você tudo o que o Senhor colocou no meu coração. Busque ter mais fé. Rebeca foi conduzida à segunda fase da vontade de Deus para sua vida enquanto servia fielmente sua família nos afazeres diários, porque essa era a função da família, dessa família naquele momento. Consulte outras pessoas. É importante a gente saber o que as pessoas pensam, mas fica ligado. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há uma segurança, há sabedoria. Algumas versões vai dizer lá em Provérbios 11, 14. Consulte outras pessoas. O pai
e o irmão de Rebeca a aconselharam e concordaram com seu casamento com Isaac. Mas poderia ter discordado, concordam? Mas nesse caso houve concordância, certo? Só que nós vamos consultar a Deus, nós vamos consultar a palavra de Deus, nós vamos consultar pessoas, né, as mais próximas, que caminham, quando eu falo de proximidade, as que caminham com Deus, né, as que têm a direção de Deus, porque senão certamente seu conselho não será sábio, né? Mas a decisão, ela é única e exclusivamente sua. Decida sozinha, você pode ser obediente, busque e peça, mas é você quem deve decidir se obedecerá à vontade de Deus, ou seja, para discernir também qual é a vontade de Deus, né? Por isso que a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso, né? Então, por isso que nós precisamos guardar o nosso coração como certas decisões, primeiro é você e Deus, depois, né? Você faz sutilmente uma pesquisa, assim, né? Alguns conselhos que você precisa, né, ter, mas você precisa guardar o seu coração, porque senão o diabo vai roubar a semente, né? Lembra de José? Né? O diabo tentou roubar a semente. Se ele não roubar, ele vai dar trabalho, porque o que os irmãos dele fizeram? Jogaram ele no poço, e o pai dele pensou o quê? Que ele tinha morrido, gente. Olha só, uma ação errada, quanta coisa acarretou. Tudo bem, enviou José para o propósito, mas a gente precisa guardar o nosso coração, né? E a hora que algumas pessoas muito mais íntimas, assim, daquilo que o Senhor faz na sua vida, né, devem ser consultados, mas a decisão ela tem que ser sua. Os membros da família concordam e a vontade de Deus foi delineada, mas a Rebeca precisou estar disposta a obedecer, né? Você está disposto a obedecer o que o Senhor está te pedindo? E execute sua decisão. Assim que você conhecer qual é a vontade de Deus, a demora em obedecer a Ele se transformará em desobediência. Haja imediatamente. Execute sua decisão e, em vez de protelar, Rebeca agiu imediatamente e iniciou a sua jornada pela fé. Quando ela decide isso, né, então ela se encontra ali, vai para outra cidade, se encontra com Isaac. Imagina que momento, né? Alguns falam que foi romântico. Mas será que seria romântico um encontro onde você não conhece a pessoa com quem você vai se casar? Eu fico pensando, sabe, essas coisas. Eu acho que você deveria pensar também. Após despedir-se da sua família com um misto de alegria e tristeza, e depois de uma longa jornada pelo deserto, Rebeca avistou de longe seu futuro marido Isaac. Ela estava no campo naquele fim de tarde quando a caravana de Rebeca chegava lentamente depois de uma exaustiva viagem de 800 quilômetros. Isaac, caminhando e meditando, orando e guardando, viu os camelos se aproximaram. E ali ele começou a avistar a sua promessa concretizada. E Deus seja louvado. A resposta aos clamores e sua oração foi sim. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mas dele e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Né? Ela casou-se, gente. Tem muito rumor dizendo que ela não casou. Ela casou, teve toda ali uma situação onde ela casou-se. Então aqui o que aconteceu? Deixou sua família e o acompanhou. Então aquela primeira família que Deus usou para pôr na terra fica para trás. Né? Gênesis 2:24. Ajude o seu esposo. Né? Então ali ela começa uma história de submissão. O que é isso? Estar sob a mesma missão de Isaac. Estar junto. Você deve acompanhá-lo nas decisões, você deve conhecer. Por isso que hoje a gente tem a oportunidade de conhecer, né? E saber se aquela missão é para nós, né? Mas na época não. Era uma decisão no escuro, era só o Senhor, né? A luz do Senhor. Gênesis 3:16, Efésios 5:22. Respeite seu esposo. Né? Esta é uma ordem sublime de Deus que também se aplica a nós, a você que é casado. Efésios 5:33, né? Que fala do respeito. Queridos, então, ela começa essa jornada de casamento. Só que o que acontece? Ela descobre que ela não pode ter filhos. E são 20 anos ali sem filhos. E de repente, né, Isaac, depois de tudo, né, as pessoas ficam sabendo, Isaac vai e ora. E a importância de uma oração. Né? Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque ela era estéril. O Senhor ouviu-lhe as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Pela oração, Rebeca ficou inserida no plano de Deus e sincronizada com o seu tempo. A caminho, o tempo de Deus
serão conhecidos como o momento em que ele considerar oportuno. Então, Isaac orou e por uma oração o Senhor respondeu, né? Porque a oração ela tem resposta, gente. Às vezes demora, né? Nesse caso aqui foram 20 anos, mas Isaac orou e Deus interviu na história. E do ventre de Rebeca, então, nascem os primeiros gêmeos da Bíblia, né? Esaú e Jacó. Só que durante a gestação, Rebeca ficou muito incomodada porque havia muita, mexia muito, né, no seu ventre. E ela começou a ficar muito triste, né? E aí um dia Deus fala com Rebeca que ali existiam 2 gerações, né? E ali profeticamente haveria guerra, né? Então toda uma situação ali começa a ser desenhada já no ventre de Rebeca acerca do que aconteceria depois. Rebeca tinha uma preferência por Jacó, enquanto o seu pai, enquanto Isaac tinha preferência por Esaú, que era o primogênito. E ali, então, já norteia toda uma história. Então você percebe, era profético que isso ia acontecer, haveria 2 gerações em seu ventre. Mas aí Deus ilustra para nós, né, algumas situações pessoais nossas, né? Um querendo um, outro querendo outro, e daí vem toda aquela situação em que eles passam Isaac para trás, né? Então assim, mas eu quero parar, né, no pensamento aqui, eu não quero ir para esse caminho, porque isso aqui você vai ler e você vai entender a história. Primeiro, só Deus sabia que Rebeca estava grávida de gêmeos, né? Lá em Salmos 139, 13, 16 vai dizer, né, sobre isso. 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá o mais moço, né? Quando Deus tem algo para mim e para você, nós precisamos deixar alguma coisa para trás. No caso de Rebeca, ela teve que se separar da sua família inicial, dos seus pais. Ela teve que deixar os pais para trás. O que hoje o Senhor pede para você deixar? Ou o que você já deixou e em algum momento você está tentando lembrar do seu passado e falar, ai meu Deus, quando eu estava lá, não, queridos, é para frente. No caso de Rebeca, ela passou por um casamento, ela deixou uma aliança com os pais, né? Ela não é mais submissa aos seus pais agora, então ela passa a ter uma aliança com Isaac. E agora ela deve submissão a Isaac, porque a gente só pode obedecer a uma ordem de comando, não é verdade? Depois de Deus. Então, nesse momento, o que foi necessário? Que houvesse uma confiança em Deus e no seu marido. 1 Pedro 3:1. Recusar-se a sucumbir ao medo. 1 Pedro 3:6. Esteja certo de que Deus sempre te protege. Salmo 23:7. Inspire-se e fortaleça em seu espírito com as promessas de Deus. 2 Pedro 1:4. Agradeça a Deus a proteção que Ele lhe prometeu. Isaías 41:10. Gente, então aqui a gente finaliza a história de Rebeca, né? Amanhã a gente vai falar sobre mais uma mulher da Bíblia. Mas busque ao Senhor, peça conselho, reconheça a voz do Senhor, decida no seu coração a segui-la e execute a ordenança de Deus. Essa é a direção. Depois que você executou, entenda, você precisa deixar alguma coisa para trás, você precisa separar-se de algo para então adquirir outro, né? E que nessa manhã você possa ser ministrado nessa história, né? Isaac também em algum momento teve medo, né, de assumir Rebeca como esposa no meio lá do povo de Abimeleque, porque ele tinha medo de morrer, né, e que matassem ele por causa da formosura de Rebeca, que ela também era uma mulher muito formosa. E olha só como o medo nos paralisa e muitas vezes nos afasta, mesmo sendo pessoas que buscavam o Senhor, muitas vezes traz uma insegurança e a pessoa é levada para fazer algo que Deus não mandou, né? Não precisava ter medo, porque quem estava sobre a vida deles? Quem promoveu aquele encontro a 800 quilômetros de distância? Então, o que hoje tem paralisado você? Qual é o medo que tem exercido uma força e talvez tenha te levado até pecar? Será que você tem mentido em algumas situações por medo? Queridos,
A nossa dependência deve estar única e exclusivamente no Senhor, para que os nossos erros sejam os menores possíveis. Porque existem alguns erros que impactam e atravessam uma geração, né? Preste atenção nisso, o Senhor está nos dando um puxão de orelha, né? É lógico que a gente olha e lê com tanto romantismo toda essa situação, mas o dia a dia, nós sabemos, nossos testemunhos também são recheados de muitas vezes de romantismo, mas certamente, assim como eu e você, os nossos dias não são românticos, né? Os nossos dias eles são práticos, né? E rotineiros. Então estabeleça uma rotina. Eu li uma frase esses dias que me impactou muito, eu não sei se eu vou lembrar, mas eu quero fechar com ela aqui. Quando algumas ações que você tem trazem mudanças boas, elas não podem ser uma meta na sua vida, elas têm que ser uma rotina, porque tudo aquilo que nos muda, que nos molda, precisa fazer parte do nosso dia a dia, sabe? De repente você está ali por anos e de repente você teve uma ação ou algumas ações repetidas e isso tem transformado a sua história. Não faça disso uma meta, faça disso a sua vida, porque isso é o combustível para você continuar. Se não acessou ainda o que você está buscando, permaneça. Continue, se for o caso, morra buscando, mas não esmoreça. A gente só para quando a gente já conseguiu concretizar aquilo e aí então a gente pede a direção do Senhor de como continuar. Mas ainda não aconteceu, permaneça e prevaleça no Senhor. Como que você vai conseguir isso? Orando e lendo a palavra, jejuando, buscando conselho, mas a decisão, ela é única e exclusivamente do coração do Pai para você. Se você não tem intimidade, como você saberá o que o Senhor está tentando desenhar na sua história? Que Deus abençoe você. Eu sei dos meus desafios, algumas coisas que ainda não foram geradas, mas que estão sendo geradas. E existe muito esforço para gerar. Ainda mais se for uma geração de gêmeos dessa, que eram 2 gerações no ventre dessa mãe, né? E ali, já dentro do ventre da mãe, já estava profetizando tudo que viria. Preste atenção nos sinais, eles seguem aqueles que creem. Nem todos crerão naquilo que você acredita, mesmo sendo cristãos. Então, por isso que eu digo, guarda o seu coração. Algumas coisas só você e Deus, amém? Que Deus te abençoe, te guarde e proteja, que você seja extremamente abençoado neste sábado e que o Senhor possa agora te alcançar aí onde você está e te mostrar algumas coisas acerca deste tempo. 2023 está aí. Nós já estamos caminhando para o meio de março, né? Então, fica firme, ok? Deus abençoe.